Vamos ter uma aula sobre perispírito, né? Essa aula foi produzida para o Terreiro Ação Cristã Vovô Elvírio. E eu aproveitei o material dela porque foi um estudo muito completo que eu fiz, né? E a gente vai falar sobre esse tema. Então, vamos lá. O perispírito, né? Ele é um conceito estudado em vários âmbitos religiosos, filosóficos, né? Espiritualistas, e até os cientistas começaram nesse contexto de estudar. Em cada ramo desse, você tem um nome diferente, né? No budismo, eles chamam de Kama-rupa, na Cabala de Roashi, enfim, isso aí é só uma curiosidade que eu trouxe. A abordagem, obviamente, de cada ramo desse difere um pouco do outro, mas, se você for olhar num contexto geral, eles são muito afins, né? E qual que é esse contexto, esse conceito? O perispírito é um envoltório, né, semimaterial do espírito, que faz um trabalho de intermediar a comunicação do espírito com o nosso duplo etérico e, por conseguinte, com o nosso corpo físico, né? Ele é uma forma de arbítrio do espírito por várias concepções, mas, sobretudo, porque o arbitrar é escolher. Então, espíritos que têm essa capacidade, porque é uma capacidade de você modelar o seu perispírito, tem essa capacidade de arbitrar a forma que o espírito se aparece, né? É a condensação do fluido universal em torno do princípio inteligente. Então, o fluido universal é o prana, né? É a essência do cosmos. Então, é a condensação desse fluido universal em torno do princípio inteligente, em torno da mente pensante, né? Do que arbitra, do que escolhe, do que racionaliza, do que tem consciência, certo? Então, a gente fala aqui de um conceito de ideoplastizado. Então, a gente já teve alguns conceitos nas aulas anteriores, né? Sobre o que a mente pode plasmar, né? O que a mente pode plasmar. Então, mais uma vez, eu falei da capacidade arbitrária de moldar o espírito. Ele é moldado pelo pensamento do espírito. Então, o espírito pensa, vou moldar meu perispírito para uma forma de caboclo, para que o médium vidente me veja espírito, não como uma luz, não como uma centelha, mas sim como um humano em forma de caboclo, né? Então, e essa existência própria, ela é muito parecida com a do espírito, porque ela é perene. Então, quando há o desencarne, o que morre é o duplo etérico e o corpo físico, né? O que se transmuta é o duplo etérico e o corpo físico. O que permanece é o perispírito e o espírito, né? E a gente vai ver que esse perispírito vai ter muitas características da última reencarnação que ele teve, somada com as anteriores, né? Muito bem. E aí a gente vem para esse laranjinha aqui, que é o duplo etérico, né? Que é a intermediação entre o perispírito e o corpo físico, né? Aqui ele fala como se fosse um amortecedor, ele filtra essas percepções do perispírito, né? Para o corpo físico. Então, muitas percepções nós não temos, porque a nossa energia perispiritual, perispiritual e carnal, ela está muito densa. Então, o duplo etérico tem um filtro mais grosso. Se a gente está numa vibração mais alta, o duplo etérico tem um filtro mais ralinho, então você percebe mais coisa, né? E, como eu disse anteriormente, ele se desintegra após a morte, né? Junto com o corpo físico. Então, aqui está dizendo, olha, ele é muito mais fisiológico do que espiritual, né? Pois bem, aí vamos às funções. Então, aqui essa estrelinha é o espírito, né? E a gente tem perispírito, duplo etérico, da esquerda para a direita. E o corpo físico. Então, a primeira função, né, do perispírito é transmitir ao espírito as impressões dos sentidos do corpo físico. Então, o corpo físico sente,
Uma dor de cabeça, ela é transmitida para o duplo etérico, passa pelo perispírito e vai até o espírito. E no sentido contrário também é verdade, né? O espírito comunica ao corpo físico, através desses filtros, perispírito e duplo etérico, as reações do espírito, né? O espírito se emociona e isso é perpetuado no perispírito, no duplo etérico e no corpo físico. Pois bem, então essa fonte do fluido universal, que é a condensação, né, do fluido universal, forma o perispírito. É uma substância primitiva. Primitiva que a gente fala é primária, né? É a originada, é da onde vem, origem divina, certo? Não só constituinte do nosso corpo, do nosso espírito, perispírito, mas sim de todos os mundos, de todo o cosmos, de toda a criação, né? Então, tudo que nasce pela condensação, pela concentração do fluido universal, tudo que transmuta e morre, né? A gente fala morrer, mas o sentido melhor é transmutar. Volta por desagregação, você desagrega, você espalha, você é como se você jogasse purpurina assim no universo, entendeu? Pois bem, o fluido universal, também é conhecido por esses nomes, né? O prana, o chi, o ki. Ele é também formador de uma matéria condensada. Por quê? Porque a gente viu que nossos pensamentos são capazes de criar a matéria, não é? E se o nosso pensamento ele é também composto pelo fluido universal, porque somos divinos, somos parte da centelha de Deus, essa matéria condensada que a gente tem no nosso plano e a semicondensada também, né? Então, tanto a parte perispiritual como o duplo etérico, o corpo físico, tem esse quantum de fluido universal. Ele só se molda nesses diferentes graus de hierárquicos, né? Material ou semimaterial. Se molda com transformações físicas e químicas, né? Muito bem. Então, essa fonte, né, do fluido universal, que a gente já entendeu que é Deus, né? Ela se perpetua por todos os nossos ciclos reencarnatórios. A cada ciclo reencarnatório, esse fluido universal vai recebendo sabedoria, aprendizado, vivência, né? E essa sabedoria, esse aprendizado e essa vivência, eles vão se tornando o que a gente chama de princípio inteligente, né? Então, como que é isso? O princípio inteligente, ele está presente em todos os reinos. O reino mineral, a gente entende que cada pedra, cada cristal, né, tem esse princípio inteligente adormecido. Então, quando a gente vai usar um cristal num trabalho mediúnico, num tragira, o que a gente faz? A gente limpa o cristal, purifica e manta ele com o nosso pensamento, com a nossa energia, para um determinado fim. Então, colocando uma determinada intenção, né? O reino vegetal, a mesma coisa. Então, o reino vegetal, quando você vai pegar uma erva para você dar um banho, quando você vai pegar um fumo de um charuto para, né, manipular junto com o guia, você sempre está colocando a sua intenção, o seu pensamento a favor desse princípio inteligente, que no reino vegetal já não é tão adormecido, né? Ele já é mais latente do que no reino mineral, mas ainda assim menos do que animal e hominal. E você ativa, né? Ativa esse princípio inteligente através do pensamento, da imatação, do magnetismo. E aí você tem o reino animal, que é essencialmente a manifestação do princípio inteligente sobre o instinto. Então você vê o princípio inteligente de Deus nos animais manifestado pelo instinto. Então quando a gente vê aqueles programas, né, do Discovery, né, que tem muito, qual é aquele outro canal? Tem um outro canal também que passa muita coisa legal sobre o reino animal, que você olha aqueles felinos, ou até mesmo os insetos, os mecanismos que eles desenvolvem instintivos de sobrevivência, de reprodução, né? E você entende, nossa, como ali tem a mão de Deus, é tão perfeito. E aí quando você fala, nossa, esse ciclo é tão perfeito, esse processo é tão perfeito, aí você está falando, realmente, olha o princípio inteligente de Deus, né?
dos processos dos animais. E aí, o que difere o homem do animal é justamente a consciência e a capacidade de racionalizar. Capacidade de falar, oh, isso é certo, isso é errado, isso tá ok, isso não tá ok, né? Só que, contudo, a distância entre os animais e o homem é tão grande quanto a distância entre o homem e Deus. Por quê? Porque essa passagem de você abdicar do seu instinto e utilizar-se mais de consciência e de racionalidade, ela é uma evolução imensa. E esse mesmo passo gigantesco é o que a gente ainda está dando, construindo, para chegar um pouquinho mais perto, né, do padrão de Deus, do padrão de evolução, né, de pureza de Deus. Muito bem. Então, o princípio inteligente, né, que a gente já viu que é a inteligência divina no universo, está presente em vários lugares, né? Ela vai avançando, vai conquistando durante as reencarnações, e ela, na verdade, quando atinge o homem, esse processo de humanização desse espírito, né? Ela, na verdade, se chama espírito. Então, quando a gente fala princípio inteligente, está falando de espírito. E aí, o homem, esse espírito que passou por esses reinos, e ele se torna homem, né? Ele jamais vai regredir, né? Então, eu vou deixar bem claro aqui o seguinte, um parâmetro. Nós temos várias religiões, né? Cada uma tem o seu conceito, a sua interpretação de como é essa questão de se nós já fomos pedras, se nós já fomos vegetais, se nós já fomos animais, né? E se a gente realmente volta a ser esses animais ou não. Na Umbanda não existe um consenso, mesmo porque a Umbanda ela não é codificada, né? O que a gente entende, até mesmo por conta de orientação dos guias e dos atendimentos que a gente aprende muito quando a gente está com o nosso guia, vendo o nosso consulente, é que a lei do progresso ela é sempre daqui para frente. Então, teoricamente, não existe retrocesso. O que pode existir é uma parada. E aí, quando a gente fala assim, mas aquele espírito ele é caído, aquele espírito caiu, é porque ele realmente chegou num ponto e ali ele escolheu, fez péssimas escolhas, escolhas erradas, ele parou o processo evolutivo dele, caiu, assim, num estágio energético de parar de produzir, não que ele retroage. Mas tem livros que contam que a pessoa, ela retroage tanto o espírito dela que ela vira um esquema de ovoide. Sim, é verdade. Existem vários livros kardecistas e espiritualistas que contam que o homem, pela sua escolha, pelas suas escolhas, ele faz tanto mal a si mesmo, né? Não é nenhuma questão de um mal ao outro, mas é um mal a si mesmo. Que ele vai deteriorando tanto o perispírito dele que ele vai virando um ovoide. Quem viu o último episódio do Harry Potter vai lembrar do Voldemort debaixo do banco, tipo, como se fosse um feto, assim, todo gosmento. É mais ou menos aquilo. Aquele espírito que está dentro daquele ovoide, ele retroagiu o perispírito dele. O perispírito dele. O espírito ainda assim tem adormecido todo o aprendizado até aquele momento. Obviamente que para ele retomar, para ele compensar o karma dele, vai tomar muito tempo, né? A gente não está falando disso. Até ele reconstruir o seu perispírito. Inclusive, existem alguns trabalhos que na apometria tem bastante, alguns guias usam esses trabalhos de apometria, né? E que é onde na própria giro, no atendimento, né? Existe ali um trabalho de reconstrução do perispírito de um obsessor que está ali junto com o consulente. Então, isso é muito natural, né? Mas não é porque ele é obsessor que ele não tem mais princípio inteligente, porque ele é espírito, né? E não é porque ele é obsessor que ele vai voltar a ser bicho. Aí você fala assim, mas tem livro, um bandista, que diz que o espírito é uma cobra. É justamente o seguinte, ele é espírito, só que ele molda o perispírito dele, que é por onde você enxerga o espírito, numa cobra, num lobo, né?
Não é o espírito que se transforma numa cobra no lobo, é o perispírito do qual você enxerga através da vidência, e é tudo tem um propósito. Talvez um propósito de assustar, talvez um propósito de educar, né? Pois bem. Então, a encarnação, né, esse laço fluídico do espírito ao feto, né, ele vai sendo de molécula a molécula, né? Então, o perispírito ele vai se amoldando ao duplo etérico e ao corpo físico, como ele fala que se enraiza, né? Quando você vê uma raiz, ela vai envolvendo todo aquele campo ali, né? Por quê? Porque o perispírito, esse fluido universal, ele é muito modelável, vamos dizer assim, que ele está falando poroso, né? Então, quando o feto tá, isso é uma corrente kardecista, onde diz que quando o feto está em seu plano de desenvolvimento, né, formou direitinho, o acoplamento do perispírito está completo, né? Então, eu trouxe essa questão bem kardecista, bem espírita, porque eu acredito que seja isso também, né? Porque senão os pretos velhos iam falar assim, não, você pode abortar, tá tudo bem. E não, a vida começa ali mesmo, né? A vida começa ali quando o espermatozoide entra no óvulo e fecunda esse óvulo, entendeu? E aí você tem a encarnação, que é esse primeiro momento do espírito, né? A primeira vez que o espírito vai encarnar num corpo de homem. E você tem a reencarnação, que são as várias vindas, né? As várias vindas para o nosso processo de evolução, certo? Então, aqui ele fala, ó, o perispírito e o duplo etérico, eles servem como um molde. Então, quando o espírito vem com uma missão de compensar o seu karma, não gosto de falar pagar, que gera um sentimento muito de dívida e de culpa, né? É bom a gente falar compensar. E ele vem sem uma mão, ou vem deformado, ele já vem, o perispírito já vem com essa programação, porque é uma programação do espírito, e o duplo etérico vai se amoldando para esse contexto de um corpo físico sem uma mão, né? Que está aqui dizendo automatismo, certo? E aí, essa corporeidade, essa capacidade, se vai nascer com cabelo enrolado, se não vai ser cabelo enrolado, a genética, a manifestação dos genes, ela está muito ligada ao perispírito, porque tudo tem um fundamento, tudo tem um propósito. Né? Você nasce negro porque tem um propósito, você não é só ao acaso, né? Então, o perispírito, ele está aqui dizendo que ele é portador das matrizes dos órgãos. A gente vai entender isso melhor nos próximos slides, né? Não que existam órgãos físicos, pulmão, mas eles existem equivalentes, semimateriais, né? No perispírito. E aí, é como eu disse, uma mão que não vem, um cabelo, né? É o automatismo do perispírito, né? Dentro da programação daquela reencarnação. Então, essa ligação acontece assim, ó. Então, você tem lá o encéfalo, a cabeça, né? Todas as partes lá da estrutura cerebral, tá certo? Você tem a primeira ligação de um cordão que dizem que é um dourado com tom de azul. Aí você tem o segundo cordão que liga o cardíaco, toda essa parte aqui, pulmão, coração e diafragma, prateado com amarelo. E você tem a parte mais baixa, né, que é o sacro, né, essa parte aqui dos órgãos reprodutores, do quadril, no tom de dourado e azul. E aí, a gente vai abrir um parênteses, vai falar sobre memória, né, as memórias das nossas vidas, né? Essas memórias, né, elas também são gravadas a um nível perispiritual, além do espírito, né? Que toda essa vivência desse princípio inteligente que vem ciclo a cada ciclo, aprendendo, né, sofrendo, amando, como ele fala aqui, enriquecendo, né, suas construções, ele fica gravado numa memória, né?
O espírito, ele normalmente, ele grava o que é mais importante, os fatos mais relevantes, entendeu? E o perispírito é como se ele gravasse um contexto geral. Por quê? Porque ele vai ficar, vamos dizer assim, mais fresco para usar nas próximas encarnações. Muito bem. Então, como a gente já cansou de falar, né, sobre o pensamento, essa modelagem perispiritual, ela é influenciada primeiramente pelo pensamento, né, pelo nível de consciência, certo? Pela força, né, pela potência do pensamento, pelo foco, que a gente fala firmeza espiritual, né? Da evolução, depende da evolução do espírito, né? Então, por exemplo, às vezes a gente fala assim, o espírito de luz plasmou o seu perispírito numa imagem de um mestre ascensionado. Pô, legal, tudo bem. Mas não se enganem, os obsessores também não são evoluídos moralmente, mas são evoluídos nas suas artimanhas com grande capacidade para fazer essa mesma moldagem, né? Essa mesma modelagem, né? Quando eles estão não com uma intenção de enganar, né? Eles aparecem com o nível de perispírito, a plasticidade que a gente chama, bem deteriorada. Por quê? Como ele está dizendo aqui, remorso, culpa, trauma, dor, né? Tudo isso traz uma plasticidade, vamos dizer assim, feia, né? Muito notória para o perispírito. Então, o que acontece? Como eu falei lá atrás, a gente pode reconstruir mentalmente o perispírito, né? Depende de vibração, de orientação, né? E de questão de oportunidade mesmo, de isso acontecer. Pois bem. Então, a gente, aí com relação a essa parte da modelagem, a gente lembra do filme do Nosso Lar, nessa cena, que o André Luiz está no umbral, e ele foi para o umbral por conta do pensamento dele, né? A posição mental que ele fez. Aí a gente vem num conceito que se chama ponderabilidade do espírito, quer dizer, é quase um peso. O peso que o teu espírito carrega, ele confere ao perispírito essa característica, essa densidade, né? Essa densidade. Então, muitas vezes, quando a gente está numa vibe muito ruim, pensamentos muito ruins, o perispírito fica pesado e, consequentemente, isso vai se refletir no corpo físico. Quando a gente está desencarnado, esse perispírito, ele também fica densificado, né? E a gente percebe fraqueza, a gente percebe até mesmo feridas nele, né? As consequências do que a gente fez na reencarnação com o nosso corpo físico, plasmadas no perispírito, e aí a culpa, o remorso vai só piorando o quadro, né? Então, como ele fala aqui, ó, os fluidos tóxicos são fluidos tóxicos de pensamento. Então, esses fluidos tóxicos de pensamento, ou em uma encarnação ou em várias, ela vai criando a condição desse perispírito, essa manifestação. Então, por isso, tem umas correntes que falam assim, a pessoa que matou a outra na última encarnação, normalmente vem nessa encarnação com problema de asma. As pessoas fazem essas generalizações, mas eu acho muito perigoso, né? Porque somos muito individuais, assim, cada um tem a sua história, né? E a apometria, ela ajuda muito a você entender essa sua questão atemporal, né? Dessas encarnações, dessas vidas, para a gente entender muito do que acontece hoje, tanto a nível de saúde quanto a nível mental, né, conosco. E aí tem assim, ó, quanto menor a densidade do perispírito, menor seu peso, maior sua luminosidade. Então, quem é médium de evidência, às vezes vê um vozinho, uma vozinha naquela imagem de velhinho, gordinho, mas vê aquela áurea, né?
iluminado em volta, né? Então, que aí quando você vê o estágio evolutivo, quando você tem uma boa evidência, o espírito permite se plasmar assim, né? Você consegue enxergar ou luminosidade ou opacidade, né? Ou cheiros, cores, capacidade de refletir, tudo isso são características visuais e sensitivas, na verdade, né? Da modelagem do perispírito que corresponde a uma evolução do espírito. Porque não faz sentido, né? O espírito evoluído ter um perispírito detonado. É inviável, né? Então, no próprio ambiente que a gente está, né? No ambiente físico, agora falando, o perispírito tem essa percepção dessas energias, desse magnetismo, né? Então, se você está num boteco e o nível tá, o bicho tá pegando, sabe? Tá pesado o ambiente, você logo sente um mal-estar. O seu mal-estar é espiritual e ele já foi filtrado pelo seu perispírito. O seu perispírito tá lá, ó, esse ambiente não tá legal, né? Quem que não se sente bem quando tá no meio da natureza, em condições normais, né? Assim, sei lá, sem estar passando dificuldade ou calor, enfim. Né? Então, o perispírito tem essa capacidade de percepção dessa ambientação e de tradução dessa percepção para o espírito, né? E aí a gente vai falar de um sistema que a gente tem material, tá no nosso corpo, que se chama sistema nervoso central, que também está no perispírito. É como se ele fosse um reflexo do nosso sistema nervoso central, né? Responsável pela memória, pela inteligência, pelos sentimentos, que estão lá no espírito, ele vai se manifestando no sistema nervoso central, entendeu? E como ele está dizendo aqui, no perispiritual. Então, por exemplo, a pessoa tem uma boa memória, né? Tá lá no espírito dela registrado várias questões. Não que essa memória seja acessível, né? Algumas coisas a gente tem acessível na encarnação. Então, essa memória, ela está conectada lá no sistema nervoso central, na área do pensamento, na área da percepção, na área da mediunidade, que a gente vai chamar de chakra, né? Coronário e frontal, né? Aí aqui a gente vai ver assim, ó. Muito bem. O que a gente vai ver? Esse entrelaçamento dessas ramificações que a gente tem no nosso corpo físico são chamados de plexo. Então, você tem um plexo, outro plexo, vai descendo no pulmão, vai descendo na cintura, vai descendo lá embaixo da coluna. Da mesma proporção que você tem isso no físico, você tem no sistema nervoso espiritual, que aí é onde se encontram os chakras, né? Então, os chakras estão associados às nossas glândulas, né, que estão aqui concentradas nesses plexos, que são essas ramificações dos nervos do nosso sistema nervoso central, entendeu? E ele se reflete, o que está no perispírito se reflete lá no duplo etérico, lógico, porque a gente tem que sentir isso no corpo físico. Então, a gente sabe que determinados desequilíbrios, determinados chakras refletem conhecidas patologias, né? Então, aqui são as glândulas, né? Associadas a cada chakra. Coronário, glândula pineal, frontal, glândula tireoide, por assim vai. Então, o desequilíbrio, tanto no corpo físico quanto no espírito, ele transita, né? Pelo perispírito e pelo duplo etérico. Ambos com os chakras, né? O chakra existe no corpo físico? Não. O chakra não existe no corpo físico, o chakra só existe no perispírito e no duplo etérico, né? Eles são vórtices de energia bem alinhados com essas glândulas, né? O que faz muito sentido. Por que que faz muito sentido? Pois bem, a glândula pineal é uma glândula responsável pela a nossa conexão com o espiritual. Não incoerente, todos os comportamentos de negligência espiritual, falta de fé, preguiça de ir pro terreiro, sabe?
acabam gerando um desequilíbrio do chakra coronário, né? Lá no perispírito, no duplo etérico, o que vai refletir-se no nosso corpo com o quê? Problema no sono, enxaqueca, tumores cerebrais, no caso mais sério, né? Ou mais contínuo, enfim. E por aí vai. Essa tabelinha aqui, você vai enxergando, né? As relações dos chakras com as glândulas, e a gente vai entender que cada glândula tem um objetivo muito complexo dentro do sistema fisiológico, né? E está muito afim com os comportamentos e com os desequilíbrios nos chakras, né? Então, um outro aspecto do perispírito é o desdobramento. Ah, eu desdobrei, isso é muito comum, né? Nos espiritualistas. Então, o desdobramento é conhecido pelo afastamento, o despreendimento, né, do perispírito com o duplo etérico, certo? Muito bem. Essa capacidade do desdobramento, ele tem vários fatores, tá? Tem a questão da capacidade de se concentrar, da finalidade, do ambiente, né? A afinidade moral que você está naquele contexto, para que você vai fazer. Por quê? Que depende de vários fatores. Porque se você está no trabalho mediúnico e você vai se desdobrar para fazer alguma atividade junto com o seu guia, ok, você está num ambiente legal, você está focado, você já fez uma preparação, é tranquilo. E normalmente quando nosso corpo vai descansar, existe naturalmente esse desdobramento, né? Que às vezes a gente sonha, que é o desdobramento consciente, e às vezes a gente não sonha, que é o desdobramento inconsciente. E muitas vezes a gente sonha, ou a gente não sonha, enfim, e a gente acorda mal, a gente acorda pesado, a gente acorda cansado, ou teve um pesadelo. Por quê? Porque naquele momento, naquele estado vibratório nosso do desdobramento, você não estava legal. E é uma questão de lei de afinidade, né? Você desdobra e vira isca para aqueles espíritos que ainda são compreendidos, né? E esse mesmo desdobramento, ele é muito presente no tratamento, né? Dos trabalhos mediúnicos, dos trabalhos espirituais. Essa experiência que a gente vê fora do corpo, ele fala aqui, ó, poderá ver com clareza e finalidade a sua existência atual, lembrar-se do passado, entrever o futuro, todavia a amplitude ou não dessas possibilidades é relativa ao grau de evolução do espírito. Tem gente que desdobra, não, ó, agora eu vou desdobrar porque eu tenho um compromisso com o meu guia e eu vou com ele lá na Conchinchina, numa outra dimensão, para ajudar ele a fazer um trabalho, né? Por quê? Porque essa minha relação do meu espírito com o meu perispírito, com o meu duplo etérico, com o meu corpo físico, prover ao guia uma coisa chamada ectoplasma, que é gerado pela presença do corpo físico. Então, por essa ligação do perispírito com o corpo físico, através do duplo etérico. Quando eu estou desencarnada, eu tenho o perispírito, mas eu não tenho mais a produção de ectoplasma. Então, eu trabalho de uma outra maneira, né? Então, esse perispírito, ele tem duas características interessantes. A penetrabilidade, de ele atravessar a matéria. Aí eu fui lá, meu guia, lá na casa do fulano de tal. A gente fez um trabalho assim, assim, assim. A gente entrou pela parede. Ok, normal, né? E a tangibilidade. Então, assim, com o suporte, a quantidade de ectoplasma suficiente, você pode tocar o perispírito. Óbvio que os relatos disso são muito questionáveis, né? Mas algumas pessoas já devem ter tido essa experiência de um sonho, assim, de você quase que sentir o abraço de uma pessoa querida, ou do próprio guia, né? Característica da tangibilidade no desdobramento do perispírito. E aí, como que vem a incorporação? É o espírito entrando no seu corpo? Não, né? Não tem incorporação. Essa comunicação, ela é feita a nível perispírito do guia, perispírito nosso, né? Nosso mental,
mental do guia, né? Sistema nervoso do guia, sistema nervoso nosso. Então, por essa sintonia, então a gente afasta um pouquinho do corpo, o perispírito afasta um pouquinho do corpo, né? Até para perder um pouco dessa rusticidade da materialidade, e o guia se conecta ao nosso mental e ao nosso perispírito. É por isso que a fala muda, o tom de voz muda, o trejeito muda, né? Quando existe essa parceria, certo? Quando existe essa parceria. Por isso a importância suprema de equilíbrio, meditação, desaceleração, boa alimentação, né? Os pensamentos ali para aquele momento, olha, eu estou focado, eu e meu guia aqui, a gente vai participar de uma prece, então eu tenho que estar focado, eu tenho que estar atento ao que ele está me falando, para que esse meu afastamento, como foi dito no slide anterior, ele seja saudável, gere uma boa vibração, para que o guia... Tem dia que a gente está benzaço e o trabalho flui, que é uma beleza. Tem dia que a gente não está legal, que o guia, coitado, ó, rala que só, para poder sustentar essa comunicação, né? Então, essa energia, que é a energia espírito mais médium, ela cria uma terceira energia. É a parceria, é a chave fechadura que a gente fala, né? Porque um mesmo espírito, por exemplo, o seu Zé incorporado em outro médium, não vai ser igual incorporado no cavalo Daniela. Por quê? Porque o meu perispírito é único. Entendeu? O meu perispírito é único. Então, essa parceria do espírito, ela é a nível mental. Tem vezes que às vezes a gente incorpora um guia que tem um arquétipo mais forte, mas aquele dia ele não está muito incorporado, assim, não está com aquele arquétipo, né? Muito forte. Aí a gente fica se perguntando, será que sou eu? Será que é um guia? E aí é isso que atrapalha demais, né? O trabalho. Porque a nossa missão é isso aqui, ó, olhar o mundo com os olhos do caboclo, da criança, do preto velho, né? Que quando a gente incorporar o guia, né? Aspas, incorporar, a gente formar essa terceira energia, a gente incorporar os valores também. Então, é se centrar, né? Então, por isso que às vezes a pessoa fica preocupada, diz, eu não vou atender parente, porque eu vou me desestruturar. Não, peraí. Você fica ali quietinha, se doando, servindo de veículo, entendeu? E deixa o guia trabalhar. Se tiver que falar, vai falar. Se não tiver que falar, não vai falar. Se você se sentir constrangido, você conversa no mental com o seu guia. Olha, não me sinto à vontade para falar isso. Para o meu pai, para minha mãe, para meu marido, para meu filho, para meu avô, não me sinto vontade. Né? E o guia vai saber trabalhar de outra maneira. Por isso a importância dessa parceria. Né? E aí você tem a manipulação dos perispíritos, né? De todos os participantes, os encarnados e desencarnados numa gira, por exemplo, numa sala de puxada, trabalha essencialmente de esquerda, os irmãos Pombagiras e Exus vão lá e fazem o quê? Descargas elétricas, mudam a condição do elétron, ali do perispírito, para refletir lá no espírito, dos desencarnados e encarnados, né? Usa a defumação, usa a volatização da pinga, do marafo, para... Lembra que lá atrás eu falei de transformação física e química, como ele é moldável, o perispírito, para fazer essa defumação no perispírito, para trabalhar o éter do marafo no perispírito. O estalar de dedos, os pontos cantados, os mantras, orações, o fogo, a pemba, o ponto riscado, são impulsos vibratórios que atingem também o perispírito, né? Assim como outros tipos de tratamento que possam ocorrer dentro de uma gira. Gente, esses aqui são alguns livros que foram usados e alguns sites que foram usados para compor essa aula. Eu gostaria de chamar a atenção, sobretudo, sobre esse segundo livro da capa azul, do Luiz Gonzaga Pinheiro, que é, assim, fantástico. Recomendo, quem puder comprar, ler para estudar, né? É tido como um tema muito kardecista, mas você está vendo aí que de kardecista não tem nada, né? A gente entende e sente tudo isso na Umbanda, né? Agradeço. Estamos com mais uma etapa cumprida pela orientação dos nossos guias da Casa do Seu Zé.
estudem, perguntem, tá certo? Podem ficar à vontade para compartilhar. Esse aqui é um estudo nosso, é a nossa compreensão, não tem certo, não tem errado, não tem melhor, não tem pior. Nosso objetivo aqui é colaborar para facilitar o trabalho dentro da nossa Umbanda, tá bom? Gratidão, muito obrigada por você estar aqui.